Susan! Hey, girl! Have you know about Paul? Martha, please come here. Yeah. We have a problem. Goodness! Wait a little, take it easy! Yeah, he has broken with Jessica. It's true. Please, I'm talking And to here's you. another- We have a problem. Hey, I'll be Hurry right up. there. Hang loose. Please. He's with another girlfriend. She's so beautiful. Yeah, I saw them talking in front of his house yesterday. Please. Can't you stop gossiping for a minute? The house is on fire. Let's start another video lesson. So open your brochure on page 24. We are going to continue lesson 4. Here we are going to study modal verbs. We have already studied that. Aqui então nós vamos relembrar alguns modais. A lição começa então com algumas frases, com os modais grifados ali, cada um com sua função. Primeiro exemplo: We should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Aqui o should tem a função de conselho, deveria. Should, deveria. Second example: Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs. Ó, must, dever, obrigação, aqui no contexto. Next, politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues relating to young people and present them in a way that we can identify with. Então, ought to, recomendação. Conselho, tem similaridade com should. Então, cada exemplo aqui, cada modal tem uma função, tem um modo que é usado na frase. E completando ali com can, de poder ou possibilidade. Na sequência nós temos um quadro em que a gente vai colocar os modais com suas funções. Então no primeiro quadrinho nós temos o, completem aí, must, certo? E nós temos o have to. Esses dois modais, eles indicam que algo é obrigatório ou muito importante de acordo com o falante. Então must é usado para a situação em que você indica algo que é obrigatório ou muito importante, certo? Have to. Qual é a definição do have to? Indica que algo é necessário ou obrigatório, de acordo com uma autoridade. O have to é muito usado para leis ou regras, certo? E no complemento, ó, esses modais eles são muito similares e ambos indicam obrigação. Então, must, dever, have to, no sentido de necessidade, obrigação mediante uma autoridade, uma lei. Eu tenho que, ok? Have to. Depois nós temos o should. Should, used to give advice and make suggestions. Então, should é usado para dar conselho ou sugestões. Should, deveria. Na terceira coluna nós temos um similar ao should, pode ser usado, mas não é muito comum, que é o ought to, certo? Observe, ó, ought to is also used for recommendations, também usado para recomendações, mas não é tão comum, não é tão usado, ok? Depois nós temos o can, could, que seria o passado de can, certo? Usado para indicar permissão ou habilidade ou possibilidade, certo? Quando você usa o can na frente de um verbo, muitas vezes, você está enfatizando aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, he plays soccer. Ele joga futebol. He can play soccer. Quando você usa o can nesse sentido, você está indicando, falando que ele joga muito bem, ele tem habilidade, ele é fora de série naquilo que ele faz. Então o can também tem essa função, além de permissão, de possibilidade, né? Algo que eu possa fazer. Aí nós temos ali, né, na terceira coluna,
a definição. Abaixo nós temos o may, que indica que algo é possível de acontecer. It may rain today. Pode chover hoje. Likely to happen. Algo que é possível de acontecer. Certo? Temos o might, que indica que algo é possível, mas não tanta certeza. Menos que may. Ele tem menos possibilidades que may. Might. Ambos têm a mesma tradução, mas usado em contextos diferentes. Quando você usa o may ou can, você quer dizer que há grande possibilidade. Quando você usa o might, remoto. Mais possibilidades remotas. Ok? These modal verbs are very similar when indicate possibility. Esses modais são muito parecidos quando indicam possibilidade. And not all speakers agree on which one expresses. E há muita questão de discussão. Vai depender da tonalidade, da entonação que você usa o verbo. Tá? Vai depender de como você usa, a ênfase que você dá para aquele verbo. Certo? E aí você passa, né, aquela informação que você quer. Na sequência, nós temos no number 2, do you remember how to make affirmative, negative and interrogative sentences? Como a gente faz as formas afirmativa, negativa e interrogativa, com can, por exemplo. É a mesma estrutura usada para todos os modais, certo? Quando você usa os modais na forma negativa, eles não precisam de auxiliar, eles ganham not, can, can't, né? Should, shouldn't, ou should not, ou cannot. Então, eles não precisam de auxiliares. Forma interrogativa, eles passam para frente do sujeito. Can I talk to you? Should I stay or should I go? Uma pergunta. Should I stay or should I go? Então você usa, né, os modais com essas regrinhas, as mesmas regras do verbo be, se a gente prestar atenção, porque eles são anômalos, né? Eles não precisam de auxiliares. Aí a letra A. How do we ask question with modal verbs? Então aqui você vai explicar como fazemos perguntas com modais. Aí você vai usar as suas palavras em inglês e explicar aqui, colocando, né, o modal na frente do sujeito, certo? Letter B. How do we write negative sentences with modal verbs? Como usamos frases negativas com modais? Uma frase com modal fica na forma negativa. E você vai escrever, certo? E lembrando aqui, nós temos uma observação. Ó, mustn't, shouldn't, can't. Eles têm, na forma negativa, um contexto de proibição, certo? E o have, que é muito usado na forma afirmativa para obrigação, mediante a lei, né? Tenho que fazer. Quando ele é usado na forma negativa, é algo que você não tem tanta necessidade. You don't have to do. Você pode fazer, mas não é uma obrigação. Ele passa a ter um outro contexto, certo? Então ele, na forma negativa, ele muda um pouquinho, certo? Ok, so let's go to page 25. On page 25 we have exercises number 1 and 2. Então nós vamos fazer os exercícios 1 e 2 na página 25. Número 1, você vai sublinhar a melhor opção para cada frase. Observe o contexto, observe o modo da frase, em que situação eu estou usando, para usar o modal verb correto. Ok, aí você sublinha. Number 2, complete the sentences with a modal verb. Você vai completar com um modal, forma afirmativa ou negativa, conforme indica entre parênteses. Alright? That's all for today. Isso é tudo para hoje. Ok? Goodbye.